Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o devocional da meia-noite. Tudo bem? Vamos dar então continuidade eh, ao estudo de Mateus no capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 28. E eu vou ler novamente para que possamos todos recordar. Então, no versículo 24 diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, o assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, o compararei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Fala conosco, Pai, e nos capacita a falar com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, que possa o Teu Espírito operar em nossas vidas por meio dessa meditação. Amém. Nós havíamos visto a respeito das palavras, dos verbos escutar e praticar. Aquele que escuta e pratica. Mas o que, propriamente dito? Aquele que escuta a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Esse é comparado a um homem sábio, a um homem prudente. E essa prática dele é comparada à pessoa que constrói uma casa, firma os alicerces sobre uma rocha. Ou seja, aquela casa ela está firmada sobre um piso forte, quase que inabalável. E a palavra de Deus é comparada a uma rocha. Ou seja, se você estiver firmado na palavra, você vai permanecer de pé. Mesmo que soprem os ventos, mesmo que coisas terríveis aconteçam, mas você vai ficar de pé porque você está firmado na palavra. E o contrário acontece àqueles que firmam as suas vidas, que constroem as suas vidas sobre qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Ou seja, é frágil, está à mercê de qualquer situação, de qualquer luta e pode ser facilmente derrubado, destruído. Mas a verdade é que isso não agrada ao Senhor, porque o desejo do Pai é que todos nós construemos nossa casa sobre a palavra de Deus, sobre a rocha. Mas as considerações para hoje, elas são as seguintes, preste atenção. Aquele que é prudente, ou é também porque ele é considerado amigo de Jesus. Vamos ver o que a palavra diz em João 15:14. Olha só. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E aí vem aquela pergunta: mas o que Jesus nos manda fazer? Olha só o que ele diz no capítulo 15, no versículo 12. Este é o meu mandamento.
Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Então, todo aquele que quer ser amigo de Jesus, que quer ser um homem prudente, deve amar uns aos outros, assim como Jesus nos ama. Dessa forma, e como Jesus nos ama, ele se entregou para que nós tivéssemos a possibilidade de ter a vida eterna, a salvação. Então, também tem a outra situação, a situação do insensato. O insensato, ele é aquele que, por opção, ele não é amigo de Jesus. E veja só o que a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 12, no versículo 30. O que acontece com aquele que não é amigo de Jesus, que não é amigo de Deus? Mateus capítulo 12, versículo 30, diz o seguinte: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Olha só, aquele que não é amigo de Jesus, diz a palavra, o próprio Jesus disse: quem comigo não se ajunta, se espalha. Este é o insensato. Esse é aquele que construiu a casa sobre a areia. Esse é aquele que é levado por qualquer vento de doutrina. Esse é aquele que constrói a sua vida sobre os prazeres desse mundo. Esse é aquele que prefere as baladas do que estar na presença de Deus. Este é aquele que prefere o amor dos homens ao amor de Deus. Esse é aquele que prefere amar o dinheiro, que prefere amar a fortuna, que prefere amar os prazeres, que prefere fazer as coisas da forma dele, do que obedecer a Jesus. Então, fica aqui essa mensagem. Foquemos em ser amigos de Deus, amigos de Jesus, porque aquele que é amigo de Jesus, ele é prudente, ele é sábio, ele é sagaz e ele está firmado sobre um alicerce inabalável. Isso não quer dizer que ele não vai enfrentar dificuldades. Pelo contrário, ele vai enfrentar dificuldades. Entretanto, não estará só, porque Deus estará com ele. Amém? Que possamos ser pessoas prudentes, que possamos escolher ser amigos de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe com essa palavra, assim como Ele me abençoou. E que se você gostou, compartilha. Compartilha com seus amigos, com seus parentes. Faça a palavra de Deus ser conhecida. Beijo no seu coração.